Meritíssimos e meritíssimas! Está começando mais um Toga Voadora! Especial de desventuras em série! Voltamos aqui com mais assuntos novos. Vamos falar aqui hoje sobre um tema de desventuras que é bem empolgante, bem divertido, que são os códigos usados pela CSC. Look away. Inclusive é uma das coisas mais legais enquanto você lê o livro, que é aprender e desvendar esses códigos. Já curte o vídeo, porque às vezes vocês esquecem de curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos falar de código. Isso. Nós já falamos muito sobre a CSC aqui. Se você não se lembra, a gente tem um vídeo explicando exatamente o que é a CSC. Em CSC, é muito comum que existam códigos e linguagens secretas para que as mensagens sejam passadas de um para o outro, sem que sejam descobertas pelas pessoas comuns por aí. Alguns desses códigos foram criados antes da cisão e alguns foram criados depois. Então, os que foram criados antes da cisão são ainda usados tanto pelos personagens nobres quanto pelos vilões. Já os que foram criados após a cisão, geralmente são códigos usados para que os voluntários do lado nobre se identifiquem entre si quando estiverem perto de algum vilão. Aliás, se você não lembra o que é a cisão, você pode conferir o nosso vídeo aqui, que nós fizemos em duas partes, uma explicação bem legal sobre o que foi esse acontecimento. Bom, para começar, a gente tem aqueles códigos que servem para indicar se a pessoa é da CSC ou não. São os códigos de identificação. Isso, a CSC é uma organização mantida em sigilo do mundo inteiro. Total. Né? Então, antes da cisão, disse na história que CSC já foi uma organização com uma quantidade muito grande de membros. Então, às vezes, podia acontecer de membros até de países diferentes que não conhecessem um ao outro. Então, às vezes, estava ali no meio de um café, você olhava para o outro, ó, acho que esse cara tem cara de ser da minha organização. E aí soltava um código ali para ver se era mesmo ou não. Parece uma coisa ali meio da maçonaria, sabe? Isso aí. E o primeiro desses códigos é a própria sigla CSC, que vem incrustada, né, em uma centena de objetos, dispositivos, meios de comunicações com os quais eles utilizavam, né? Bom, veja bem o olho, né, que a gente tem. É a junção das siglas VFD, CSC em inglês. E a sigla por si só vem a ser um símbolo porque uma vez que você encontra ela em algum lugar, você sabe que muito provavelmente a pessoa que produziu ou a pessoa que está relacionada àquele objeto faz parte da organização. E às vezes, em alguns casos também, determinados voluntários inventavam ali do improviso siglas com CSC para colocar no meio da frase deles se estivesse em alguma situação que você gostaria de informar para o outro ali que você faz parte do CSC. Um exemplo disso que acontece bem no improviso mesmo, no livro Escorregador de Gelo, quando a Violet e o tio Klaus encontram o Quill e o Quagmire junto com os escoteiros da neve, que são um grupo que estão ali nas montanhas de Mão Morta e querem passar uma mensagem para eles sem que os escoteiros saibam. E aí eles usam dois códigos para ele, que são Caveira de Serpente Cuspidora, que em inglês é o Voracious Fierce Dragon, que seria um dragão feroz e voraz, e o Comedor Satânico de Capim, crianças, que em inglês é Van Fat Dictator, que seria um ditador gordo e inútil. E tem também as frases de identificação. Não bastasse eles terem uma sigla, eles têm, lógico, frases. Quando a criança está prestes a ser sequestrada para se juntar à organização, que ela deve soltar a seguinte frase: There's nothing out there, then what was that noise? Outro exemplo de não exatamente uma frase, mas uma ação que indica que alguém está te recrutando para a CSC é se você estiver num táxi e o taxista virar para você e te apresentar uma foto dele bebê, contando de quando ele era bebê. Se ele fizer isso, ele está te recrutando para a CSC. E se você entender, é porque você tá ligado nos códigos, entendeu? Tá manjando. Mas a principal frase secreta de CSC é aqui o mundo é sereno. The world is quiet here. A frase traduzida oficialmente é aqui o mundo é sereno, mas nos primeiros livros que ela apareceu, quando estavam traduzindo os livros, eles ainda não sabiam que essa frase
The World is Quiet Here seria muito importante. E aí eles fizeram outras traduções para ela também. Tipo, aqui o mundo é tranquilo, aqui o mundo se silencia. Por isso que às vezes a gente acha essa variação de traduções. Mas nos vídeos a gente prefere usar aqui o mundo é sereno porque ela é uma tradução mais literal e mais próxima do significado original do inglês, que é The World is Quiet Here. E também é a frase que é oficializada ali em português no Biografia Não Autorizada, que é o que mais fala de CSC. E ela funciona da seguinte forma: se você quiser saber se o seu colega faz parte da CSC, você vai virar para ele e vai falar: eu não sabia que essa era uma situação triste. I didn't realize this was a sad occasion. Se o seu colega ouvir essa frase, ele vai sacar que você está perguntando para ele se você é da CSC. E aí você tem que responder ele com aqui o mundo é sereno. Aí vocês se abraçam e fica tudo bem. E aí vocês vão apagar ou criar alguns incêndios, obviamente. E só uma curiosidadezinha bem rapidinho, essa frase é uma alusão ao primeiro verso de um poema de Charles Swinburne, que chama The Garden of Proserpine. Proserpine. Fica aí o questionamento. Enfim, Desventuras em Série como sempre repleta de referências literárias. Sim. Outro suposto meio de identificação que eles também utilizavam são os anagramas. A série Suposto não, né? Esse eles realmente utilizam. É porque os anagramas é uma coisa bem legal assim, porque não existe nenhum momento na série em que algum personagem fala assim que eles usam anagramas como identificação. Os anagramas só existem, sabe? Na série inteira. O Conde Olaf mesmo usa anagramas para os seus disfarces ao longo da série. Como, por exemplo, o Wolfgang Kult, o autor da peça lá, do primeiro livro, e o nome lá do capataz Flacutono, que é lá da Serraria Baixo Astral. Ambos são anagramas de Conde Olaf em inglês, né? Count Olaf. E quando você vai analisar bem a série, você vê em muitas partes anagramas dos nomes Lemon Snicket, do nome Beatriz, do nome Montgomery, né? Mas esses anagramas são tão recorrentes e eles têm tantas teorias de fã em volta deles que cabe a gente guardar um vídeo só para os anagramas futuramente. Bom, até aqui nós falamos então dos códigos para eles se identificarem. Mas a grande maioria dos códigos de CSC, na verdade, servem para enviar mensagens, para eles se comunicarem. O primeiro e mais conhecido deles é o código Sebald. Que podendo facilitar, é lógico, eles vão complicar. O código Sebald é citado pela primeira vez na autobiografia não autorizada. Ele foi desenvolvido pelo Gustave Sebald, que inclusive foi personagem na série de televisão, e utilizado principalmente para passar mensagens por meio dos filmes que ele produzia. Ele já colocava o código ali nos roteiros dos filmes e depois o código era passado do roteiro para os longa-metragens. Ele funcionava da seguinte forma: em algum momento, em alguma cena de um filme, teria ali o som de um sino ou de um alarme, de algum disparo. Esse som indicaria que a partir dali a mensagem estaria sendo passada. Então, a partir desse momento, o espectador teria que prestar atenção no diálogo dos personagens. Então, após o som do disparo, ele pegaria a primeira palavra que a pessoa disse no diálogo e depois contaria 11 palavras depois, pegaria a próxima. 11 palavras depois, pegaria a próxima. Até ter algum som de disparo novamente que indicaria que a mensagem estava ali passada. Ou seja, soou o alarme, você pega a primeira palavra, depois você conta 11, a próxima, 11, a próxima, e assim você forma uma frase. É bem simples. Ou não. Nesse vídeo aqui, você pode encontrar a nossa explicação mais detalhada de quem foi o Gustave Sebald, da importância dele para a série e de como o código aparece na série da Netflix, de toda a relação dele com os zumbis na neve e com a história do Dr. Montgomery. Para esse vídeo aqui, acho importante a gente deixar claro que o código Sebald foi inventado especialmente para filmes, mas ao longo da série há vários momentos em que ele é usado em textos normais e cartas de alguns personagens. O maior exemplo disso acontece lá na autobiografia não autorizada. Na série existe um lugar chamado Vinhedo dos Cachos Sumarentos e Capitosos. É um vinhedo onde o Lemon Snicket e a Beatriz quase chegaram a se casar e onde o Jeremy Squalor e a Esme se casaram depois de se conhecerem em um dia. O Autobiografia Não Autorizada, na verdade, é o melhor livro
para você encontrar esses códigos. E é nele onde a gente tem duas cartas do vinhedo, que são para os noivos, no caso o Snicket e o Jeremy Squalor. Só que a do Lemony Snicket estava escrita no código Sebald. Quando a gente faz lá no livrinho a soma das palavras, a gente percebe que existe uma mensagem escondida ali dentro. Como não tem som de sino ou alarme, para indicar que o código vai começar, eles usam a expressão sinos de casamento tocando. Então lá na carta, a partir do momento que você vê essa expressão, se você for contando de 11 em 11 palavras, você tem a seguinte mensagem: Olá! Se você está vivo, não venha aqui, porque o Conde Olaf vai queimar você e Beatrice. Fique longe. Ou seja, uma mensagem bem clara para você receber da organização que está preparando o seu casamento. Ou seja, não case. Essa parte aqui, inclusive, no Código Sebald, reforça bastante as teorias dos fãs de que querem entender por que é... Um fio de cabelo. Dentro da sua orelha, um fio de cabelo provavelmente meu. Estranho. Reforçam bastante as teorias dos fãs de por que a Beatriz não se casou com o Lemony Snicket. Mas enfim, o Código Sebald ele é o mais usado então ao longo da história, por mais que enquanto você lê os 3 livros originais de Desventuras em Série, você ainda não saiba que ele exista. E tem, gente, teoria de fã demais, falando que se você pegar os livros de Desventuras, você encontra mensagens escritas com o Código Sebald do Lemony Snicket querendo te passar alguma coisa. Eu nunca achei nenhuma dessas mensagens, mas não duvido que elas existam. Talvez não tenham na nossa tradução em português, realmente. Infelizmente, muita coisa do livro se perde nessa tradução, por mais que eles tenham feito um trabalho excelente. Deixando o Código Sebald para trás, um outro tipo de código que eles têm é o da comunicação por semiflutuação em cânticos. Em inglês, Verse Fluctuation Declaration. Declaração de flutuação de versos. Então, a comunicação por semiflutuação de cânticos é uma espécie de código de CSC que o Klaus descobre no 11º livro, na Gruta Gorgônia, lendo o livro de poesias Clarificação de Sibelinos Cantares. Basicamente, esse código consiste em se comunicar através de uma mensagem escrita, substituindo palavras ou letras de cânticos ou poemas. O livro que o Klaus leu lá na série, ele usava como exemplo o poema Minha Última Duquesa, do autor Robert Browning. Para explicar esse código então, se um voluntário quisesse passar alguma mensagem secreta com esse poema, o que ele poderia fazer aqui então? Ele trocaria o título Minha Última Duquesa por Minha Última Esposa, por exemplo. E no lugar do autor Robert Browning, ele colocaria Robert Browning. Nesse exemplo, quais palavras que ele teria trocado? Seria Duquesa e R. Então essa seria a mensagem, Duquesa R. Bem fácil esse também. Só que você tem que saber bastante. É porque você teria que notar qual era o erro, né? Teria Sim. que conhecer o poema original, conhecer o nome do autor. Mas uma coisa que eles deixam bem claro é que, especialmente o lado nobre da cisão, tem muito conhecimento literário, especialmente de poemas. O que nos faz remeter a uma variação desse código, né? Porque eu acredito que a gente tenha alguns códigos específicos, mas a história deixa claro que os voluntários são instigados a desenvolver novos códigos. Isso. Inclusive é mencionado que Beatriz era uma grande desenvolvedora de códigos. E a gente tem o que a tia Josephine faz para os meninos para contar que foi para a Gruta do P, que ela escreve palavras gramaticalmente erradas. E é aqueles erros gramaticais que faz com que os meninos percebam as letras, somem e tenham em mãos a mensagem. E, inclusive, quando a tia Josephine coloca esse código na carta de suposto suicídio dela, é que a gente começa a perceber que realmente esses códigos com conteúdo literário, gramatical, eram mais usados pelo lado nobre, já que o lado dos vilões, como é mostrado na pele do Conde Olaf, não tinha muito interesse, como a Ju falou, por coisas bobas, tipo livros ou gramática. E além disso, a gente tem mais um código que envolve poemas e que nós não encontramos nada que fale que ele seja um código oficial de CSC, mas que são aqueles usados pela Isadora Quagmire. Ela é uma famosa escritora de dísticos, né? Os meninos a conhecem como uma entusiasta de poemas. E ali no livro da Cidade Sinistra dos Corvos, os meninos ficam recebendo esses poeminhas, esses dísticos, que eles sabem que são características da Isadora, e eles imaginam que ele tenha uma mensagem.
E realmente tem uma mensagem. Isadora esconde a mensagem através da primeira letra de cada frase do dístico. E aí uma série de dísticos carregam o nome da localização de onde eles estão, o que é bem legal. Outro código que é um dos que eu acho mais É o nosso favorito. genial. É o nosso favorito. É o colóquio secreto criostático. Em inglês, o Verbal Fridge Dialogue, que é o diálogo verbal pela geladeira. Ele aparece em um escorregador de gelo e consiste basicamente em um sistema de comunicação de emergência entre os voluntários da CSC, no qual você muda os produtos da geladeira de lugar porque cada um tem um significado. Muito genial. incrível. Tá sendo atacado, aí meu Deus, deixa eu usar minha geladeira para passar um código. Os membros desenvolveram esse código devido à alta durabilidade dos produtos quando eles estão refrigerados. Ou seja, você não precisa se preocupar que amanhã o seu código vai ter sido evaporado pelo mundo, porque a carta vai se queimar. Não, tá na geladeira, tá conservado. Mas, por mais que eles estejam ali bem conservados, os códigos que eles passavam através desse meio eram geralmente códigos que precisavam ser vistos com certa urgência, porque eram principalmente códigos para marcar encontros com os voluntários. Então funcionava da seguinte forma: os produtos usados eram os que ficam em geladeiras normalmente, como mostardas, geleias, azeitonas. Para você identificar que aquela geladeira contém uma mensagem, você vai verificar se lá dentro tem a presença de cebolinhas semicongeladas cheirosas. A simples existência dessa cebolinha na geladeira já significa que ali dentro tem um código escondido. As iniciais do destinatário, para quem é aquela mensagem, elas vão estar escritas em um pote da geleia mais escura que houver na geladeira. Nesse caso, o código pode também querer indicar o dia da semana que o encontro vai ser realizado. Este será um dia da semana representado pelo número de azeitonas presentes no pote ou de frutos em um frasco. Nesse caso, então, por exemplo, se tiver uma azeitona, o encontro vai ser no domingo. Se tiver duas, na segunda, 3 na terça e assim por diante. Os condimentos à base de especiarias podem trazer uma etiqueta codificada que trará ali algum poema, alguma mensagem para o voluntário do CSC. Por exemplo, canela. Na canela vai ter talvez uma mensagem, um código. Isso. A etiqueta da canela tem um poema, que você tem que usar o código dos poemas, e aí quando você junta todos eles, tem um novo texto com o código Sebaldi. É bem assim. E o último código é o das manchas de cafés em mapas e documentos. Esse é um dos códigos mais simples, tanto que é bem conhecido pelos vilões e pelos nobres. E é descoberto pelos meninos lá no livro do Espetáculo Carnívoro, quando os meninos encontram no mapa da Madame Lulu uma mancha que indicava um localzinho ali, que eles futuramente descobrem que seria a localização de uma das bases de CSC. O Conde Olaf explica para eles que esse era um código usado antes da cisão, inclusive, e que eles costumavam realmente marcar ali as bases da CSC com manchas de cafés em mapas. E tem também o código da toga. Verdade. Que você entra, assiste o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, um comentário. E assim, a verdade é que se você pegar tudo que a gente falou aqui, eu coloquei um sino no começo do vídeo, e que se você contar de 11 em 11 palavras, a gente vai estar te dando o maior segredo do nosso sucesso. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Mas comente aí o que você achou desse vídeo e um desafio para você. O desafio que cada um de vocês coloque o seu comentário ali embaixo em códigos. A Juliana vai tentar decifrar todos. Não, decifrarei todos. Desde que sejam só no código Sebaldi, outro código não se aplica. Se vocês me mandarem... Postem uma foto da sua geladeira. Se vocês me mandarem a foto da geladeira também, eu prometo me esforçar. Curtam. Já falou isso. Já falamos isso. Tchau, gente. Até a próxima.